Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Tema de hoje, pessoal: União Europeia vai destinar os juros dos ativos russos bloqueados na Europa para a Ucrânia. Quais implicações financeiras para isso? O que pode trazer de prejuízo para a Europa, de prejuízo para a economia e a parte das bolsas, a parte monetária, não só europeia, mas mundiais, de confiança global e econômica. O que vocês acham disso? Pessoal, se vocês gostam de geopolítica e querem entender esses movimentos geopolíticos e econômicos para a nossa atualidade, o que implica, de acordo com uma análise séria, uma análise coerente, segue o nosso canal, curte, comente, compartilhe. Pessoal, jogue nas redes sociais. Vamos fazer os canais que tem uma análise séria crescer cada vez mais. Agora, pessoal, vamos lá. Bora pro vídeo. Pessoal, União Europeia, eles já estavam nesse murmurinho, nessa discussão aí, já desde quando eles bloquearam os ativos russos, que foi ali, logo no início do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Agora, a partir do momento que esses países bloquearam os ativos, e somente na Europa tem cerca de 200 a 250 bilhões de dólares retidos, ou seja, uma sanção bloqueio desses ativos na Europa, cerca aí mais ou menos aí de mais de 1 trilhão de reais. É muito dinheiro, pessoal. Agora vocês imaginam só, eu entendo que para os apoiadores da Ucrânia isso é favorável, porque vai usar os juros desse dinheiro em benefício da Ucrânia. Para o outro lado, para a Rússia e os demais, isso é um roubo, uma apropriação indébita, porque afinal o dinheiro que ali está pode nem ser e não é totalmente somente do governo, mas sim de investidores da Rússia. Vamos dar o exemplo aqui do Brasil. Você investe em dólares, você investe em euros ou numa empresa estrangeira. Vamos dar o exemplo aqui como no caso da Europa. Imagine só, você pode concordar ou discordar das relações ou do seu governo como um todo. Mesmo assim você investe fora, até mesmo para ter uma reserva em caso acontecer algum colapso econômico aqui no Brasil. Agora, imagine só, de repente eles vão lá e sancionam o Brasil e falem: o Brasil está desmatando muito a Amazônia, o Brasil está tendo relações com a Rússia, o Brasil está tendo relações com a China, e decide fazer um embargo no Brasil, criar sanções e bloquear os ativos ali na União Europeia. Imagine só, ou seja, o seu investimento que você fez lá, você concordando ou não com o governo, fica bloqueado. Agora, aí eu te pergunto, imagine só ele bloqueado, gerando juros que estava gerando normalmente, porém, agora eles vão tomar os juros e vão usar em benefício da Ucrânia. Você pode concordar ou não com a Ucrânia. Aí eu te pergunto, você acharia certo? Você concordaria se fosse o seu dinheiro? É a mesma coisa aqui no Brasil. Vamos dar um exemplo prático aqui para todos. Você tem uma conta no banco, você faz investimentos, seja na poupança, CDB, ações, o que for. Você faz seus investimentos. E por um motivo ou outro, às vezes documentação, alguma coisa do tipo que ficou em desacordo, eles bloqueiam seu dinheiro. E aí seu dinheiro fica ali, retido, bloqueado. A partir do momento que seu dinheiro fica bloqueado, ele continua rendendo. Porém, você não vai poder tirar esses juros. Aí ele vem falar: não, vamos usar os juros para poder pagar as custas aqui, para custear as despesas do banco. Você acharia correto? E agora, pessoal, não é somente os juros, tá? Nesse caso, hoje, eles já vão começar a retirar os juros, tanto é que já vai começar a ter pagamentos a partir de julho. Agora, ele está tendo uma discussão não só pelos juros, mas de todo o montante da União Europeia. Inclusive, Estados Unidos está para votação no parlamento para ver se eles também fazem a mesma coisa nos Estados Unidos. Agora, isso abre uma brecha muito perigosa, pessoal, porque aqui, lembrando, tá? Vamos abrir uma aspas aí bem grande. Ninguém aqui está falando em prol de um ou do outro. A questão é financeira, a questão é esse movimento geopolítico. Pois uma coisa que eu digo sempre, pessoal, na geopolítica não tem bonzinho. Estados Unidos não é bonzinho.
Rússia não é boazinha. São interesses financeiros. E esses interesses financeiros, de um de outro, é o que vai mover a geopolítica. Pois qualquer movimentação geopolítica é feita pautada nesses interesses financeiros. Agora, pessoal, vamos lá. A gente já deu aqui alguns exemplos. E você pode falar para mim assim: isso nunca vai acontecer com o Brasil. O Brasil é um país pacífico. O Brasil não tem guerras, não tem conflitos aqui. Então, para que eles nunca vão sancionar o Brasil? Será? Eles estão sancionando a China e ameaças, pessoal, não só sancionando, como já tem algumas sanções, mas os Estados Unidos ameaçaram declaradamente, inclusive com a visita do Antony Blinken, essa é a última visita na China. Eu fiz um vídeo no canal falando exatamente sobre isso. Caso eles venham fazer uma sanção, qual poderia ser? Porque eles não falaram qual seria a sanção. Eles só ameaçaram a China de vender componentes tecnológicos para a sua indústria da Rússia e também a sua indústria bélica da Rússia. Eles estavam querendo que a China cortasse as relações com a Rússia e estão ameaçando de sanção. Só que tem um porém, pessoal. O Brasil compra diesel da Rússia, o Brasil compra fertilizante da Rússia. A nossa maior venda do Brasil é do agronegócio. Ou seja, a importação que a gente traz da Rússia é altíssima para mover a nossa economia. Aí eu te pergunto, e se eles falarem a mesma coisa? Você não pode ter relações com a Rússia, senão você está ajudando ela, a máquina de guerra russa. E bloqueia o Brasil, crie sanções contra o Brasil. Bloqueie os ativos, seja na União Europeia, seja nos Estados Unidos, onde for, e bloqueie esses ativos. Como é que fica? Qual situação? Tanto é que o Putin já deu uma declaração assinando um documento ao qual ele já vai criar sanções contra alguns empresários americanos, no caso americanos e também europeus, e de algumas empresas que tinham ativos ali também na Rússia. Agora, lógico que o montante deve ser bem desproporcional em termos o dinheiro da Rússia lá e o inverso. Agora, não deixa de ser uma retaliação. Agora, para você, isso seria o quê? É roubo? Seria uma coisa certa? Pois vai usar na Ucrânia? Agora, eu te pergunto uma coisa. Se é certo, por que não foi feito a mesma coisa contra os Estados Unidos quando foi feito na guerra do Iraque? Pois eles fizeram uma invasão no Iraque com pretexto de armas químicas. Porém, essas armas químicas nunca foram encontradas, inclusive pelos próprios americanos. Cada um de vocês podem verificar por si próprios. Pesquisem. Vocês vão ver que o que eu estou falando é a verdade. Então, ou seja, eles não destruíram, não causaram diversa destruição ali. Por que eles não foram sancionados? A mesma coisa a gente pode dizer agora de Israel contra a Palestina. Teve destruições de forma devastosa, devastou praticamente diversas cidades ali da Palestina. A faixa de Gaza mesmo, boa parte dela está destruída. Olhe lá se não for quase toda. Aí eu te falo uma coisa, não tem que sancionar eles também? Por que sanciona a Rússia e não sanciona o outro? Quem que tem esse domínio? Tá vendo, pessoal? Aqui não tá falando em prol de um e do outro. A gente tá falando em questões financeiras e econômicas. Quem que tem o domínio para sancionar, sabe-se lá o porquê, bloquear um ativo e não o outro? Por quê? Então, ou seja, pessoal, só que ao mesmo tempo que isso ocorre, causa uma insegurança muito grande. Você acha que países como a própria China, que é um grande parceiro econômico da União Europeia, inclusive dos Estados Unidos, um dos maiores compradores e importadores dos americanos é a China e vice-versa. Agora eu te pergunto, você acha que ele vai se sentir seguro, até mesmo com o risco de tirar os seus juros dos seus ativos? E não só isso, mas também todo o per capita que eles estão, olha, tudo indica que o farão. Agora, o que isso pode causar? Uma desconfiança fiscal, econômica dos órgãos econômicos ali, financeiros da Europa. Não só da Europa, mas também como dos Estados Unidos. Pois você vai sentir uma insegurança muito grande de colocar, de investir nesses países. A tendência, pessoal, é ter o efeito bumerangue que eu tanto falo nos vídeos. Quanto mais eles fazem algo, volta para eles 2 vezes pior.
porque isso vai gerar uma insegurança jurídica que vai atrapalhar com certeza a economia da Europa, que já está ficando cada vez mais fragilizada. Agora, pessoal, não esqueçam, curte, comente, compartilhe, pessoal, ajude as mídias independentes com análises sérias a crescerem. Isso é válido e com a sua ajuda vai crescer cada vez mais. Muito obrigado, pessoal, estamos chegando a quase 500 inscritos e a meta é 1.000, hein? Então, conto com vocês. Se vocês gostam de geopolítica e querem entender esses movimentos geopolíticos e econômicos, segue o nosso canal, curte, comente e compartilhe. Agora, pessoal, um grande abraço a todos, um bom final de semana e nos vemos novamente na segunda-feira. Um grande abraço.